Livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 4. Eu vou ler o texto e então eu vou expô-lo. Capítulo 4, versículos 18 a 25. Por favor, mantenha o texto aberto nessa passagem. Mas nós vamos ver outras passagens. Eu quero que você me acompanhe na leitura das outras passagens, mas deixa aquele texto aberto que eu vou expô-lo, tá? Diz assim Paulo: Abraão, crendo contra a esperança, creu. Ou, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso, lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está ensinando aqui sobre um dos grandes milagres que a Escritura apresenta, e nós não vemos nem igrejas por aí falar deste tipo de milagre. Estou me referindo à concepção e ao nascimento de Isaac, o chamado filho da promessa. O que torna esse evento, isto é, a concepção de Isaac, espantosa, é um evento tão especial. O pai de Isaac, como eu disse aos meninos, o pai de Isaac tinha 100 anos e a mãe dele tinha 90 anos quando ele nasceu. O livro de records do Guinness, é um livro famoso, americano, nos diz que a mãe mais velha é uma tal de Ruth Alice Kistler, que deu à luz a uma menina com a idade de 57 anos. É fora do esquadro, aos 57 anos. Há uma notícia em outro lugar de outra mulher chamada Ellen Ellis, que diz que ela deu à luz uma criança aos 77 anos, em 1776. Eu não sei quanto disso é verdadeiro, mas de qualquer forma, quando essas duas mulheres comparadas a Sara, elas são adolescentes. E neste capítulo de Romanos, Paulo apela para a fé de Abraão para mostrar que o homem pode se apropriar da redenção pela fé somente. E ele creu em Deus quando todas as circunstâncias eram adversas. E há algumas verdades determinantes destes versos sobre a fé de Abraão que eu queria repartir com vocês nesta manhã e que serve como encorajamento a todos nós que vivemos neste mundo, e é assim que devemos viver, na dependência de Deus. Primeira verdade: na sua fé, Abraão lutou contra o impossível. Então, vou lá o texto novamente, o verso 18. Alguém lê em voz bem alta para mim, verso 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Não é estranho, esquisito? Você crê contra a esperança? É alguma coisa fora de propósito. Você crê em alguma coisa que todo mundo sabe que não pode acontecer. Ele creu contra a esperança, para vir tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o
Ok. Quando a promessa desse herdeiro foi dada pela primeira vez, Abraão tinha 75 anos de idade. A essa altura do campeonato, ele deve ter dito a Deus: Senhor, não dá. O senhor entende? 75. Mesmo naquela época já era contrário à razão crer nessa possibilidade. E quando essa promessa foi confirmada em Gênesis 17, vamos ler daqui a pouquinho, Abraão tinha 99. A Bíblia diz isto claramente. O que Deus estava pedindo é para que ele cresce naquilo que as pessoas consideravam impossível de acontecer. E Abraão esperou contra a esperança, porque ele tinha os seus olhos fixos sobre alguém que era muito maior do que ele. Abraão creu o tempo todo até que a promessa foi cumprida. E esta espécie de fé que, segundo Jesus Cristo, move montanhas, ou seja, a fé na impossibilidade. E este tipo de fé agrada a Deus muito. E Abraão recusou-se a dar ouvidos à sua razão. Deus lhe havia dado uma promessa, isso foi bastante para ele. Esta experiência de Abraão serve para encorajar aqueles de nós que temos esperado muitos anos em coisas que nós queremos. No entanto, eu tenho que fazer uma ressalva. Pode existir uma grande diferença entre o que nós queremos e o que Deus promete. Se Deus promete alguma coisa na sua palavra, então nós podemos estar certos de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Há casos, no entanto, que não temos nenhuma palavra dita a respeito do assunto e que temos que crer contra a esperança. Por isso, não desanime, não desespere. Você que é doente, você que tem cirurgias a fazer, você tem que crer naquele que pode todas as coisas. Você pode confiar no seu médico, você pode confiar no hospital, você pode ter todos os recursos, mas isso não garante nada se o bom Deus não estiver por detrás das coisas. Então, crer contra a esperança. Abraão se recusou a dar ouvidos, portanto, à sua razão àquela altura. Segunda coisa, na sua fé, Abraão se recusou a olhar para a realidade. Alguém com quem Abraão tenha repartido aquela promessa, fala assim: Abraão, tem dó, você está nas nuvens, você está sonhando alguma coisa que não corresponde com a sua própria realidade. Verso 19, leia. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Isto. Depois da promessa, da primeira vez que Deus falou, que Deus prometeu a Isaque, Abraão viveu 25 anos sem ver a promessa cumprida. A essa altura do campeonato eu já estaria desanimado. 25 anos. Todavia, diz o texto que ele não enfraqueceu na sua fé. Se os seus olhos estiverem fincados sobre as circunstâncias da sua, ou se os olhos de Abraão tivessem focados, fincados nas circunstâncias da sua impotência sexual, na falta de uma ovulação normal da sua esposa, ele não poderia ter esperança alguma. Se os seus olhos não tivessem sido colocados sobre Deus, ele teria toda a razão para duvidar da promessa de Deus, que ela não seria cumprida. Sem ter olhos em Deus, ele poderia somente dizer, aspas, Senhor, eu sou muito velho, e a minha mulher também, tu sabes disto. Já tentamos por muitos anos, ter um filho, desde que éramos bem jovens.
mas entendemos que isso não é possível mais. O costume da Sara cessou, e eu não tenho mais condições de exercer a minha sexualidade, porque o tempo meu passou. Tu sabes disso, Senhor. Enquanto tínhamos força, nós tentamos, mas agora não dá mais. E eu sei que gerar filhos para nós é uma impossibilidade. Mas Abraão se recusou a olhar para a realidade na sua própria situação, porque os seus olhos estavam voltados para o Deus da promessa. Nós, quando esperamos um bebê lá em casa, e alguns de vocês tiveram isto recentemente, outros estão para aguardar, fazemos o seguinte, algumas dicas. Compramos um berço, fazemos uma lista de nomes possíveis do bebê, que no começo não sabemos nem se é homem, nem se é mulher. Pensamos em quantas fraldas descartáveis nós vamos usar por dia. As amigas da esposa sempre precisam ajudar a esposa a enfeitar o quarto. E alguns colocam um papel de parede no quarto, enfeitam, outros teriam até aulas, cursinhos sobre bebê e assim por diante. Por fim, a mala do hospital pronta. Isto é o que normalmente acontece entre nós hoje. Imaginem, tentem transpor a situação. Um velho de 100 anos e uma mulher de 90 fazendo os preparativos todos para a chegada de Isaac. Não obstante a fé de Abraão, da qual a Escritura fala muitas vezes, nós não podemos fechar os olhos para o que frequentemente acontece em nossa vida diante das impossibilidades que nós vemos. Abraão tinha consciência claríssima das suas reais limitações. Diz o texto, você vai ler já agora, vai sair de Romanos, aí vamos para Gênesis. Ele se riu quando Deus fez pela primeira vez a promessa de que ele seria pai. Gênesis 17, alguém leia, versos 17 e 18, rapidinho. Gênesis 17 a 18. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo. Perceba, Deus fez a promessa para ele reverentemente prostrou-se em terra, mas com a mão aqui, rindo. E disse de si para si mesmo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá quisera, viva Ismael diante de ti. Certamente, eu vou falar uma coisa, vou botar Abraão na dificuldade aqui. Abraão é chamado de pai da fé, pai dos que creem. Mas nem todos nós temos uma fé 100% segura. Faz parte do processo da fé algum tipo de sombrazinha que aparece. Lembra? Ele tinha 75 anos quando a primeira vez a promessa foi feita. E passou 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, a Sara já não aguentava mais. Ela falou assim: eu dou uma serva para você. Porque eu quero, se Deus prometeu uma descendência sua, vamos dar um jeito. Eles, de alguma forma, duvidaram de que a promessa ia ser cumprida do jeito que Deus disse que ia cumprir. Eu não posso fechar os olhos a isto. Ele não era santo no sentido de impecável. Ele teve algum vislumbrezinho de dúvida. E ele fez o que não precisava ter feito, não o que não devia. Isso é outra coisa. Planos de Deus não se discutem. Mas ele tomou Agar como esposa, de tanto a Sara falar para ele. E eles vieram a ter dor de cabeça por isso mais tarde. Não podemos negar que a dúvida às vezes faz parte do processo da fé.
Mas a fé vem sempre misturada com uma pitadazinha de desconfiança ou de falta de plena fé. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós temos que aprender a crer na promessa. Deus disse assim, olha, você chama-se Abrão, que quer dizer pai exaltado. Mas doravante você vai chamar-se Abraão, que significa pai de uma multidão. Como, Senhor? Eu não tenho nenhum. Mesmo sabendo, olha a expressão, mesmo sabendo de um corpo amortecido. Os homens já sabem o que isso significa mais facilmente. Ele agiu com fé, pois lutou contra a impotência e contra a impossibilidade da concepção de sua mulher, pois o costume dela já havia cessado, diz o texto. Abraão não era um homem tolo, mas um homem sério, crente, de fé. Ele teve certamente algumas coisinhas de dúvida, mas Deus reafirmou a promessa e ele voltou a continuar. 17, 19 e 20, bem alto quem for ler. Alguém que sabe ler? E sem enfraquecer na fé. 19 e 20. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isto. Porque eu fiz citação errada aqui, a minha está errada, por isso que eu... Então, haverá dúvidas, às vezes, sim, mas você tem que concentrar-se não nas suas dificuldades, mas na promessa de Deus. Terceira coisa, na sua fé, Abraão se recusou a olhar para a sua própria fraqueza. O verso 20 do capítulo 4, que nós lemos, diz assim: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão se recusou a perder a grande oportunidade de ter um filho com a mulher da sua vida. Mesmo a despeito de algum tempo de dúvida, ele voltou a confiar na promessa e não ficou olhando na sua fraqueza. Abraão viveu 25 anos entre a primeira promessa e o cumprimento dela. Ele sabia que Deus haveria de cumprir a promessa. Por isso mesmo, em meio a períodos de dúvida, pela fé se fortaleceu. O que significa isso? O que é esse fortalecimento? Lembre-se, eu estou falando a adultos, na sua grande maioria aqui, ele já havia perdido a capacidade de qualquer potência sexual. Ele já não podia mais exercer essas funções na sua vida de casado, e ele falou que ele se fortaleceu. O que Paulo quis dizer com isso? Deus deu para ele uma oportunidade que ele não tinha há muito tempo. É importante você entender isso. Deus deu a ele uma oportunidade de fazer alguma coisa que ele não fazia há tanto tempo. É como se Deus tivesse dito a Abraão, aspas, Abraão, mesmo a despeito de você ser velho, comece a agir como se não fosse. Toma tua mulher e coabita com ela, porque eu sou fiel naquilo que eu prometo. Confie nas minhas providências. Você, na hora apropriada, vai ter as forças necessárias para fazer o que tem de fazer. Quanto a Sara, eu dou um jeito de torná-la fértil. Mas, após tantos anos de infertilidade, mesmo agora em sua idade avançadíssima, trust me, confie em mim. Sou eu que estou dizendo, sou eu que estou falando.
E Abraão, diz o texto, creu contra a esperança. Ele confiou em Deus. Somos desafiados com esse exemplo de Abraão a confiar em coisas que Deus promete na sua palavra. Deus não fala mais comigo cara a cara como falava no passado. Deus não fala aos meus ouvidos como muitos dizem que Ele faz isto. Mas eu tenho a norma, a regra de vida e as promessas que Ele faz, eu devo confiar no que Ele faz. Se porventura Deus falar com você, eu não posso duvidar que Deus faça isso, espera nele, confia nele, porque se Ele promete alguma coisa, Ele vai fazer certamente. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, fé é a convicção de fatos que não se veem. Isto é o que diz o autor de Hebreus. Então vamos à Bíblia outra vez, Gênesis, agora, outra vez em Gênesis. Quais eram as promessas que Deus havia feito a Abraão? Várias delas. Eu quero que você conheça um pouquinho o contexto todo, tá? Gênesis 12, 1 e 2, outra pessoa leia. Deus promete que uma grande nação descenderia dele. 12, 1 e 2 de Gênesis. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão. Bem alto, bem alto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Eu acho que a essa altura, Deus falou com ele já andava meio desanimado, porque ele tentou ter filhos por muito tempo, mas você vai ter uma grande descendência, uma nação vai nascer de ti. Se você estivesse nessa, o que você faria? Depois de ter tentado tantos anos ter filhos. Uma nação vai descender de ti. O segundo texto aí mesmo, Gênesis 12, verso 3, Deus promete que todas as famílias da terra iam ser benditas em Abraão, através de Abraão. Verso 13, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começou a engrossar o caldo, porque o primeiro é uma grande nação. Agora é mais do que uma grande nação. Gente de toda a terra haveria de ser abençoada em Abraão. O conteúdo da promessa é maior, é mais amplo. Vamos lá para frente. Versos 14 e 15, Deus promete uma terra para ele e para a sua descendência. 14 e 15. Vai, Everton, você lê alto. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Não, é 12, 14 e 15, não é? Disse o Senhor a Abraão. Não, então eu vou ler aqui, escuta. É o 13, então lê, por favor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Uma nação, a bênção sobre todas as famílias da terra que viriam através do descendente dele, que era em última instância Jesus Cristo e não Isaac. E no quarto, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa. Capítulo 13, verso 16 a 18, espero que eu esteja dando o endereço certo. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Man, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Agora Deus promete mais especificamente o herdeiro, tá? Um texto mais longo aqui. Gênesis 15, 2 a 6, vamos lá. Gênesis 15, 2 a 6. Eu quero que vocês conheçam por que Paulo escreveu aquilo. 15, 2 a 6. Respondeu Abraão: Senhor Deus,
que me haverá de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Isto é, eu não tenho ninguém, o único que eu tenho aqui que eu vou dar a herança é o Sírio, né? Damasceno é de Damasco. É só esse, não tem mais ninguém para quem deixar a minha herança. Continue. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será tirado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Só aí é muita coisa aqui estudar, né? Mais um, mais dois. Deus promete um herdeiro agora de Sara. Deus disse: eu vou dar a você um herdeiro, você vai ser capaz de gerar em Sara um herdeiro. Agora, o que Deus vai fazer? E a mulher? Veja o que diz o texto, olha só. No capítulo 17 agora, 15 a 22. Disse Deus mais a Abraão. Filho, alto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará a luz Sara, da idade de 90 anos? Até o 21. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E mais um texto só grande, mas eu quero que vocês conheçam. Deus promete Isaque e cumpre a sua promessa. 21, 1 a 8. Vamos lá, outra pessoa. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falava. Ao filho que lhe nasceu, e Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Quem está assistindo novela, aconteceu na sexta-feira isso. Quando esses versos são tomados como um todo, eles nos ensinam uma verdade incrível que sobrenaturalmente Deus fez acontecer a Abraão e a Sara. Se nas coisas da salvação ou nas coisas da nossa vida natural, os resultados da nossa fé sempre serão determinados pelo direcionamento da nossa fé. Isto é, para quem, para onde olhamos. Uma fé colocada em Deus é uma fé que tem sempre resposta,
vem sempre de Deus, o sim. Quarto ponto. Na sua fé, Abraão confiou no poder de Deus para que a promessa se cumprisse. No verso 21, do capítulo 4 de Romanos, fala: estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão sabia isso aqui, eu não tenho dúvida disso. Ele sabia em quem estava confiando. Quando ele olhou para a sua carne amortecida, ele teve dúvidas. Mas quando ele olhou para Deus, ele não pôde duvidar de Deus. Lembra do Pedro andando por sobre as ondas? Quando ele concentrou os seus olhos na força das águas, ele começou a afundar. Mas quando ele olhou para Jesus, então ele ficou firme. Quando você estiver navegando em águas profundas, não tire os olhos de Deus, não olhe para as ondas, não olhe para a sua real situação, não olhe para as suas fraquezas. Creia que Deus é poderoso para cumprir a promessa. E nisso Abraão não pecou. Tudo o que eu posso lhes dizer hoje é isto, baseado na promessa de Deus. Confie sem pestanejar. Não olhe para a sua pequenez, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua impotência, para a sua incapacidade, mas olhe para aquele para quem nada é impossível. Deus é poderoso o suficiente para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar. Eu lembro que meu pai fazia essa oração sempre, talvez ele não entendesse bem o que pedia, mas cada dia de manhã, na hora do café ou na hora do almoço, ó Deus, dá-nos as coisas que nós não sabemos nem pedir nem pensar. Depois eu descobri isso que está lá em acho que Filipenses, se eu não me engano. Nós precisamos aprender a confiar nas coisas que a nossa mente não é capaz de imaginar. E foi isso que aconteceu com esse servo de Deus do passado. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Deus é poderoso para fazer tudo quanto podemos. Não podemos nem pedir, nem pensar. E se você tem alguma promessa de Deus, confie nela. Porque Deus é confiável. Hebreus 11, tem um texto assim, Hebreus 11, só escuta, 17 a 19. Pela fé, isso na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Curiosamente, apenas por questão de nota, Abraão é chamado filho único. Toma o teu único filho, Isaque, e oferece o homem. Jesus também é chamado de o único filho. E quando você vai na língua grega, tanto na Septuaginta, que é o Velho Testamento traduzido em grego, quanto lá no texto que fala de João, unigênito de Deus, a palavra é monogenes, filho único. Nesse tipo, Isaque é tipo de Cristo. Nesse sentido, Isaque é tipo de Cristo. Isto é o unigênito de Abraão, é o filho único de Abraão. Porque o outro não foi contado. Porque não era da mulher, não era de Sara. Então, Abraão ofereceu o monogenes, ou seja, o filho único, para fazer coisas que a nossa imaginação não pega. E ele sabia que Deus podia trazer de volta o filho. Agora vamos falar coisas que dizem respeito a nós hoje. Ponto 5. Na sua fé, Abraão confiou em Deus e recebeu a imputação da justiça. O verso 4, 22 do texto que estamos estudando fala assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça.
A fé de Abraão agradou a Deus e Deus resolveu imputar a justiça a eles, colocar alguma coisa que pertencia a um para outro. E eu não tenho dúvidas que a justiça imputada a Abraão por meio da fé era a justiça do descendente de Abraão. E Paulo em Gálatas fala que o descendente, ele fala assim, não descendentes no plural, fala de descendente, e o descendente de Abraão era Cristo. E Cristo mereceu a salvação. A salvação é por mérito ou por graça? Mérito. Escandalizei ele aqui. A gente sempre aprende que a salvação é pela graça. É pela graça porque você não paga nada. Mas custa caro. É pelos méritos de Jesus Cristo. Foi Ele que foi o sacrificado, que ressurgiu ao terceiro dia. Então, aprenda isso. A salvação nossa é pelas obras. De quem? De Jesus Cristo. É graça porque a gente não paga. Mas alguém tem que pagar. Tá? Então, nesse sentido, é pelas obras. Mas não nossas, não meritórias, mas as obras de Jesus Cristo. E se você está em Cristo Jesus, você também receberá a mesma imputação de justiça que Abraão recebeu. Alguns pontos finais. Primeiro, nós que confiamos em Deus, recebemos a imputação da justiça. No capítulo 4 de Romanos, versos 23 e 24, diz assim: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Isto é, a mesma justiça que veio sobre Abraão, vem sobre mim e sobre você. Nós temos que, por graça, exercitar fé, porque ninguém dá conta de ter fé por si mesmo. Nós somos avessos às coisas espirituais, mas Deus habilita-nos a crer quando Ele nos gera de novo, quando Ele nos faz nascer de novo. Então Ele habilita-nos a crer, e quando nós cremos, a justiça de Cristo é imputada a nós. Lembra? O crer nosso não é meritório, a fé é o órgão de apropriação. É pela fé que o próprio Deus nos dá. Ele nos dá a capacidade de nos apropriar daquilo que Jesus Cristo fez. Abraão agiu diante da luz que havia recebido e foi declarado justo perante Deus. Ele se apropriou da sua salvação pela fé, exatamente como nós nos apropriamos dela agora. Entretanto, o objeto da fé salvadora é diferente da de Abraão. Abraão creu na promessa futura de um filho que havia de chegar. Nós cremos no filho que já chegou, no verdadeiro descendente, no único descendente que é Cristo Jesus. Por isso, irmãos meus, os que me ouvem nesta manhã, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa fé tem de estar depositada no Deus e Pai de Jesus Cristo. Lembra? É fé no Pai e fé no Filho. O texto fala, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então a sua fé primordialmente deve estar naquele que enviou Jesus Cristo. Não dá para separar um do outro, mas nós temos que confiar no Deus triuno, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, mas aqui o texto mostra somente o Pai e o Filho. E Paulo diz que a promessa é feita, como eu disse antes,
ao descendente, não aos descendentes, e ele é o único em quem todas as nações serão bem-aventuradas e abençoadas. Nós somos os gentios. Nós somos parte das nações que têm recebido a imputação da justiça de Cristo, porque pela fé, a justiça de Deus, isto é, justiça é aquele ato de Deus pelo qual Ele nos trata não conforme nós merecemos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Nós somos tratados como se não fôramos pecadores. Nós somos tratados como justos, ainda que nós não sejamos justos. Mas Ele nos trata como tais. A nossa fé tem de estar depositada na morte substitutiva de Cristo. Olha o texto. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Verso 25. Então, você não pode deixar de lado a obra de penitência que o Senhor sofreu. Ele é o foco central das promessas de Deus. Ele é o cumpridor das promessas que Ele próprio faz. Portanto, é o merecedor de tudo aquilo que nós recebemos dele. O texto também fala que a nossa fé tem de estar depositada na ressurreição de Cristo. Fala assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós enfatizamos muito a morte de Jesus, e é verdade, temos que enfatizar. Mas nós não podemos nos esquecer de que a ressurreição é o tema central do livro chamado Atos dos Apóstolos, que foi o livro que narra os fatos acontecidos no primeiro século da igreja cristã. A ressurreição de Jesus Cristo. Morte sem ressurreição não tem valor. Jesus Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Aqui a Trindade toda participa. O Pai diz que Ele é que ressuscitou, a Escritura diz que o Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É uma santa tramóia da Trindade para que Jesus Cristo fosse tornado vivo após ser morto pelo próprio Pai. Os homens foram instrumentos da morte dele, mas por trás da morte dele feita pelos homens estava a santa mão de Deus, santa mão providencial de Deus. Com toda a honestidade do coração, você pode afirmar que a justiça de Cristo foi aplicada a você? Você crê em Jesus Cristo de coração? Você já se apossou da justiça de Cristo? Isto é, você já percebeu que Deus não tratou você conforme os seus pecados, mas tratou você conforme o que Cristo fez? O Evangelho, diz o texto da Escritura, e Jesus que disse isso, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E ele creu. A boa nova do Evangelho começou na promessa de Deus. Lá, Abraão. Aquilo é Evangelho, aquilo é boa nova. Cara, para um homem de 100 anos, uma mulher de 90, anunciar que vão ter um filho, isso é boas notícias. A boa nova veio, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Porque temos dificuldades de crer nas promessas de Deus. É porque você confia muito nos rituais da sua igreja? Porque você confia nas cerimônias religiosas? Há muita coisa errada em que você confia. É porque você confia nas suas obras? Abandone essa confiança e tenha a confiança baseada unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Somente assim você será justificado, será bem-aventurado por receber o perdão de Deus, por receber a cobertura do pecado, por receber a imputação da justiça. Isto é, o pecado não é imputado a você mais. Todos nós nascemos com o pecado imputado de Adão.
Mas quando Cristo Jesus morreu, Ele arrancou-nos desse estado de pessoas mortas em Adão para serem tornadas vivas em Jesus Cristo. E a nossa igreja, a igreja evangélica, devia pregar esse tipo de evangelho. É o evangelho baseado nas obras de Jesus Cristo, uma salvação baseada nas obras de Cristo, uma vida eterna baseada nas obras de Jesus Cristo. Deus não dá nada de graça. É outra frase chocante. Deus não dá nada de graça. Ele cobra tudo o que Ele dá. Cobra tudo. Só que Ele cobra e Ele mesmo desembolsa. E Ele mesmo paga. Porque a nossa salvação é cara, caríssima, que uma pessoa, sendo simplesmente homem, não poderia nunca conseguir. Foi preciso que o Deus Filho se encarnasse e tornasse um Redentor divino humano, a fim de que pudesse fazer as coisas que são próprias de Deus, homem em nós. Vamos orar. Senhor, dá-nos a graça de entender estas coisas, este Evangelho que foi anunciado previamente a Abraão, mas que hoje nós recebemos com mais plenitude do que ele próprio. Dá-nos fé que tu deste a teu servo no passado, a fim de que nós nos apropriemos das coisas que tu fizeste por nós na história humana. E dá-nos a gratidão por teres atingido a nós outros pessoalmente quando nos geraste de novo, quando nos trouxeste a vida espiritual pelos méritos de Jesus Cristo e pela ação do teu Espírito, ó Pai. Senhor, leva-nos daqui nesta manhã, neste início de tarde, leva-nos certos de que em Cristo, por meio da fé que Ele nos dá, somos justificados de nossos pecados. E nós te oramos, ó bom Deus, em nome daquele que mereceu tudo para nós, Jesus. Amém.